Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Conte um Conto. Esse é o nosso último episódio, o episódio de número 10. Então, provavelmente aqui já estaremos nos despedindo, né? Já que é o nosso último episódio dessa série de podcast para falar a respeito do gênero conto. E nesse último episódio, eu busquei trazer para vocês algumas indicações de obras para possíveis leituras, já que nós discutimos a respeito do que é um conto, a sua estrutura, o tipo de público, o tipo de contos. Aqui eu trouxe para vocês obras que eu já li, já tive contato com alguns livros e outros também com os quais eu me interesso e eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiramente, aqui eu tenho em mãos que é a obra As Três Princesas Negras dos Irmãos Grimm. Antes de nós trabalharmos ou indicar na realidade essas possíveis leituras para vocês, eu gostaria de falar rapidamente, abrir um parênteses, sobre os Irmãos Grimm. Bom, esses dois irmãos, eles reivindicaram a origem alemã para as histórias conhecidas também como em outros países europeus, tipo o Chapeuzinho Vermelho, que também foi registrada pelo francês Charles Perrault. Então, no final de 1812, os irmãos Grimm vão apresentar 86 contos. Então, 86 contos e eles vão lançar ainda mais 78 contos. Então, os irmãos Grimm eles se tornaram bastante famosos devido a esse estilo de histórias curtas e eles buscam sempre a questão do conto de fadas. É o tipo de conto com os quais eles mais escreviam na época. Nós temos contos dos irmãos Grimm como Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, A Gata Borralheira, Rapunzel, Os Pastores de Ganso, João e Maria e assim por diante. Então, os irmãos Grimm, eles eram bastante famosos, são, na realidade, ainda hoje conhecidos devido aos seus contos. E uma obra deles que eu aconselho muito a vocês terem em mãos, lerem, é essa que eu mencionei para vocês logo no início, As Três Princesas Negras dos Irmãos Grimm. Aqui eu trouxe um conto que se chama As Três Princesas Pretas, que faz parte desse livro, dessa coletânea As Três Princesas Negras. Então eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura. Certa ocasião, a Índia Oriental estava sitiada pelo inimigo, que não queria levantar o cerco se antes não lhe pagassem a vultosa soma de 600 moedas de ouro. Os habitantes da cidade estavam amargurados, pois não possuíam esse dinheiro. Então resolveu-se lançar um apelo, declarando que quem conseguisse arranjá-lo seria nomeado governador da cidade. Ora, existia lá um pobre pescador, que vivia com o filho a pescar à beira-mar. Aproximaram-se dele os inimigos e aprisionaram-lhe o filho, dando em troca ao pai a quantia de 600 moedas de ouro. Este foi à cidade e entregou às autoridades o dinheiro recebido. Com isso, os inimigos retiraram-se e o pescador foi nomeado governador, sendo decretado que aquele que não dissesse senhor governador seria logo enforcado. O filho do pescador conseguiu fugir das mãos do inimigo e foi a ter uma grande floresta, bem no alto de uma montanha. A montanha abriu-se e ele penetrou no castelo mal assombrado, onde as cadeiras, os bancos, as mesas estavam todos cobertos de luto. Logo chegaram três princesas, completamente pretas, as quais disseram ao rapaz que não tivesse medo, não lhe fariam mal nenhum e ele poderia libertá-las. O rapaz prontificou-se a libertá-las com maior boa vontade, contanto que lhe dissessem como o poderiam fazer. As princesas disseram-lhe que não deviam olhar para trás, nem falar com elas durante um ano inteiro, e se por um acaso precisasse de alguma coisa, podiam pedir em voz alta sem se dirigir a ninguém. Se elas pudessem, atenderiam aos seus pedidos. Depois de algum tempo que se achava no castelo, o jovem pediu para ir visitar o pai. As princesas disseram que podia ir, mas que devia vestir um determinado traje, levar certa bolsa de dinheiro e voltar a cabo de 8 dias. Em seguida, ele foi carregado pelos ares e dentro em breve encontrou-se naquela cidade na Índia Oriental. Dirigiu-se imediatamente a Choupana, de seu pai, e não um pobre pescador. Disseram-lhe, então, que não falasse daquele modo, que senão queria acabar dependurado numa forca. O rapaz foi ter com o pai e lhe disse: Pescador,
Como subiste até este posto? O pai respondeu: Não faleis desse modo. Se as autoridades da cidade vos ouvirem, sereis enforcado. O filho, porém, continuava no mesmo tom, e então levaram-no à forca. Quando estava lá, pediu: Meus senhores, permiti que vá ainda uma vez a choupana do pescador. Deram-lhe a permissão e ele foi. Depois vestiu o velho blusão do pescador e voltou a apresentar-se às autoridades, dizendo: Eis-me aqui, senhores. Sou ou não sou o filho do pobre pescador? Então reconheceram-no e pediram desculpas pelo maltrato. Em seguida levaram-no à casa e lá ele narrou tudo o que lhe havia acontecido. E fora ter uma grande floresta no alto de uma montanha, e essa se abrira, dando-lhe entrada num castelo encantado, dentro do qual tudo era preto, e que apareceram 3 princesas pretas, com uma nesguinha apenas branca no rosto, as quais lhe disseram que não tivesse medo e que ele as podia libertar. A mãe do jovem, vendo isso, disse que talvez algo tenebroso se ocultasse por baixo disso tudo. Aconselhou ao filho que levasse uma vela benta e deixasse pingar 3 gotas de cera quente no rosto das princesas. O rapaz voltou ao castelo encantado, mas sentia um grande medo. Contudo, pingou a cera no rosto das princesas adormecidas. Elas ficaram meio brancas, puseram-se todas a pé e gritaram: Cão maldito, nosso sangue clamará vingança sobre ti. Agora não nasce ninguém no mundo capaz de nos libertar, e não nascerá mais ninguém. Nós temos 3 irmãos acorrentados por 7 correntes, eles te estraçalharão. Nisso ouviu-se um ruído infernal no castelo, e o rapaz teve apenas o tempo de pular da janela, fraturando uma perna ao cair. Então o castelo abismou-se no seio da montanha. Essa fechou-se novamente e ninguém jamais soube onde ele havia existido. Então aqui, pessoal, nós temos um breve conto dos irmãos Grimm presente nessa obra, As 3 Princesas Negras, e eu indico a vocês, vale muito a pena ler, porque traz também outras histórias, como o Corvo, a Grande Floresta e assim por diante. E agora eu separei alguns autores e algumas obras que vocês possam gostar e que vocês possam se identificar para uma leitura posterior. Primeiro é Machado de Assis, que nós trabalhamos até no conto anterior. Você pode ler Histórias da Meia-Noite, Contos Fluminenses, Papéis Avulsos, Histórias Sem Data, Várias Histórias, Páginas Recolhidas e Relíquias da Casa, de Clarice Lispector, uma grande contista também brasileira. Nós temos Laços de Famílias, A Legião Estrangeira, Felicidade Clandestina, A Imitação da Rosa e outros também bastante interessantes. João Guimarães Rosa, temos o conto Sagarana, e Primeiras Histórias. Nígia Fagundes, você pode ler Porão e Sobrado, Antes do Baile Verde, Seminário dos Ratos. Monteiro Lobato, Urepês, Cidade Mortas, Negrinha. Dalto Trevisan, pode ler Cemitério de Elefante, O Vampiro de Curitiba. Mia Couto, Vozes Anoitecidas, Cada Homem é uma Raça. E por último, a Luísa Azevedo, Conto Demônios. Então aqui são algumas indicações caso vocês se interessem. E pessoal, eu gostaria muito de agradecer a respeito desse tempo que nós passamos juntos, tá? Falamos aqui em 10 episódios a respeito do gênero conto, sobre toda a estrutura, sobre todos os elementos e também apreciamos algumas leituras a mais. Eu espero muito que vocês tenham gostado e quem sabe nós nos retornaremos em breve aí com parte 2. Tchau, tchau, pessoal!